Deus, queridos, Ele restituirá em dobro tudo o que você perdeu. Em Zacarias, capítulo 9, e o verso 12, diz assim: voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Quantas vezes, na caminhada da fé, passamos por situações que não conseguimos entender? Quantas vezes? Você ora, serve, obedece, é fiel. E ainda assim, de repente, algo acontece que te fere profundamente. Você perde algo importante. Um relacionamento, um sonho, uma oportunidade, um emprego, a paz ou até a saúde. E se pergunta, mas como isso pode acontecer se eu tenho sido fiel a Deus? Essas perguntas não significam falta de fé. Elas mostram apenas o coração humano tentando entender os mistérios de Deus. E é nesse momento que o Espírito Santo vem e sussurra: filho, eu ainda estou no controle. E o que o inimigo tirou de você, eu restituirei em dobro. Aleluia! Foi Deus, queridos, quem criou todas as coisas. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. O Deus que dá vida ao que está morto e faz brotar esperança onde só havia dor. Se Ele criou todas as coisas, então Ele também pode restaurar tudo o que foi quebrado, perdido. Nada é irreversível nas mãos do Senhor. A Bíblia, queridos, ela está repleta de exemplo de restituição dobrada. Jó, ele perdeu tudo, mas Deus lhe deu em dobro o que havia sido tirado. José foi traído pelos irmãos e jogado em um poço, mas Deus o colocou no palácio e usou sua história, queridos, para salvar uma grande nação. Davi foi esquecido e perseguido, mas Deus o ungiu como rei e o exaltou diante de todos. Pedro negou a Cristo, mas foi restaurado e se tornou uma das maiores colunas da igreja. O mesmo Deus, queridos, que agiu na vida deles, ainda age, ainda hoje. Ele não mudou e o poder dele continua o mesmo. Em Zacarias, no capítulo 9 e o verso 12, Deus, ele chama o seu povo de presos de esperança. Olha, amados, olha que expressão linda. Isso significa que mesmo quando tudo parece perdido, a esperança, ela nos mantém cativos à promessa. O mundo pode olhar para você e achar que é o fim, mas dentro de você há uma semente de fé que continua viva. Essa é a diferença entre quem crê e quem não crê. O descrente, ele vê o fim. O crente vê uma pausa antes do recomeço. E é nessa pausa, queridos, nesse tempo de espera, que Deus trabalha em silêncio, preparando a restituição dobrada. Eita Deus, tão grande! Quando Deus fala de restituição, Ele não devolve apenas o que foi perdido, queridos. Ele devolve com acréscimo, multiplicado, transformado
e glorificado. Jó, capítulo 42 e o verso 10 diz: e o Senhor restaurou a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que antes possuía. Perceba algo muito poderoso aqui, queridos. Jó, ele não recebeu a restituição quando ele reclamou, mas quando orou por outros, mesmo ferido. A restituição vem quando nosso coração está disposto a perdoar, a confiar e abençoar, queridos, mesmo sem entender. Deus restitui não apenas bens, mas Ele restitui paz, alegria, fé, amor e propósito. Ele devolve o que o inimigo tentou apagar aí dentro de você. Não viva preso ao passado. Não. Muitos filhos de Deus vivem presos às lembranças das perdas. E isso rouba a força do presente. Ficam revivendo o que aconteceu, repetindo as dores e se perguntando: e se eu tivesse feito diferente? E se eu não tivesse perdido? Mas Deus, queridos, não te quer preso ao ser, não. Deus quer que você olhe para frente e diga: mesmo que eu tenha perdido algo, eu creio que o meu Redentor, Ele vive e vai me restituir em dobro o que eu perdi. Então, não se alimente das dores antigas. A ferida que você insiste em cutucar nunca cicatriza. Mas quando você entrega a dor nas mãos de Deus, queridos, Ele transforma a ferida em um grande testemunho. Talvez você esteja atravessando o vale de perda agora. Mas vales, queridos, não são moradas, são apenas passagem. O mesmo Deus que te viu chorar, te verá sorrir novamente. Você vai olhar para trás e perceber que o deserto foi necessário para te ensinar a depender mais de Deus. Foi ali, queridos, no silêncio da dor, que Deus te preparou para o novo. A restituição de Deus não é só material, é espiritual. E Ele vai devolver sua alegria, a sua coragem, a sua paz, sua fé. E Ele vai fazer, queridos, você viver o que jamais viveu antes. Aleluia! O inimigo pensou que tinha vencido, queridos. Mas Deus vai usar tudo o que aconteceu para promover e te mostrar que nada foi em vão. A restituição de Deus nunca é uma simples devolução. Até porque, queridos, quando Ele devolve, Ele transforma. Deus nunca te entrega de volta o mesmo. Ele entrega algo muito melhor, mais forte e mais maduro. Veja o exemplo de Jó. Ele perdeu filhos, mas os que nasceram depois eram ainda mais abençoados. Ele perdeu as riquezas, mas recebeu em dobro. Ele perdeu a saúde, mas terminou os dias cheio de vigor e em paz. Assim é com você. O que Deus vai colocar em suas mãos não se compara com o que foi levado, perdido. A glória da segunda casa, queridos, será muito maior que a da primeira. Enquanto a restituição ela não chega, continue adorando, louvando. Não pare de orar. Não pare de servir. Não pare de crer.
A fidelidade de Deus não depende do tempo, depende da promessa. Em Isaías, capítulo 61, e o verso 7 diz: em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra, e em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro, e tereis perpétua alegria. Essa é a palavra do Senhor para você hoje, queridos. E se você crê, você verá o agir de Deus em sua vida. Deus vai trocar a vergonha por dupla honra. Vai tirar a humilhação e te colocar em posição de destaque. Você crê? Deus vai abrir portas, queridos, que ninguém poderá fechar. Você crê, queridos? E todos verão que foi o Senhor quem te restaurou. Foi o Senhor quem te fez vencedor. Abre o seu coração. Ore a Deus. Diga para o Senhor: Senhor, meu Deus e meu Pai, hoje eu me coloco diante de Ti, Senhor, com meu coração aberto e humilde. Reconheço que em muitos momentos eu não entendi os Teus caminhos, mas ainda assim eu confiei que o Senhor é bom o tempo todo. Pai, o inimigo ele tentou me roubar, me desanimar e me fazer desistir. Mas eu creio que o Senhor é o Deus da restituição. E assim como o Senhor restaurou a vida de Jó, restaura também, Senhor, a minha vida. Devolva, Senhor, a alegria que o sofrimento levou. Reacende a esperança que o medo tentou apagar. Restitui, Senhor, os sonhos, os relacionamentos, a paz no lar, a força na alma. É em nome de Jesus que eu oro e já lhe agradeço por tudo quanto tem feito. Restitui, Senhor, em dobro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, queridos? Então fiquem com essa palavra em seu coração e que Deus o abençoe com as mais ricas bênçãos dos céus. Aleluia!